A Controladoria Geral da União, a CGU, pode realizar a fiscalização de verbas federais? Ou isso é uma atribuição do Tribunal de Contas? E se essas verbas estiverem sendo aplicadas num estado diferente às quais elas foram destinadas? E aí? Essas e outras perguntas responderemos hoje na nossa leitura da Constituição. Vamos lá? E o artigo 74 da Constituição diz o seguinte: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Então a gente viu nas leituras anteriores o controle externo, que é feito pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Aqui a gente tem o controle interno, que é dentro de cada poder. O Poder Executivo tem o seu controle interno, suas corregedorias, suas controladorias, suas ouvidorias. Controle Legislativo a mesma coisa, Judiciário a mesma coisa, controle interno. Então, qual é a finalidade do controle interno? Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4. Apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Então aqui a gente tem as 4 grandes operações e finalidades do controle interno dos poderes. Coloquei uma observação aqui, que é a pergunta que eu fiz no início. A CGU pode avaliar, pode fiscalizar verbas federais, verbas públicas, onde quer que elas estejam sendo empregadas? E a resposta é sim, o STF julgou isso. A Controladoria Geral da União, CGU, pode fiscalizar a aplicação de verbas federais onde quer que elas estejam sendo aplicadas, mesmo que em outro ente federado às quais foram destinadas. A fiscalização exercida pela CGU é interna, pois feita exclusivamente sobre verbas provenientes do orçamento do Executivo. Então pode sim, a CGU tem essa função, não é uma função privativa do Tribunal de Contas da União, não. Não confundo aqui controle externo com controle interno. O Tribunal de Contas da União analisa e auxilia o Congresso Nacional no controle externo. Aqui a gente tem o controle interno. O controle interno é feito lá na União pela CGU, principalmente, além de outros órgãos. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Aqui é um dos parágrafos mais importantes desse artigo, se não o mais importante. Que ele diz que, se um responsável de controle interno, um corregedor, um controlador da União, tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, tem que dar ciência ao TCU, tem que avisar ao TCU. Sob pena de quê? De ser multado? Sob pena de perder o cargo? Sob pena de quê? De responsabilidade solidária, de responder junto com aquela pessoa de quem ele não noticiou ao Tribunal de Contas da União. Então a penalidade aqui, a sanção, é a responsabilidade solidária, de responder junto com aquela pessoa. Muito importante. Por isso que eu fiz um flashcard disso aqui, para me lembrar qual é a consequência de o responsável pelo controle interno não informar ao TCU. Muito importante esse parágrafo, hein? Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, um parágrafo também bastante importante que abre essa possibilidade de denúncia, de notícia de irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas da União. Ele diz qualquer cidadão, qualquer partido político, qualquer associação ou sindicato. Quatro categorias: cidadão, partido político, associação ou sindicato. Não está aqui empresa, não tem sociedade empresária aqui não, tá? Mas cidadão. Também não é qualquer pessoa, Tem que ser cidadão, tem que ter título de eleitor. Isso que caracteriza o cidadão. Quando a Constituição fala cidadão, um requisito, para alguma coisa, tem que ter título de eleitor. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização,
composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Aqui é importante a gente diferenciar o que é um tribunal de contas do estado, o que é um tribunal de contas do município e o que é tribunal de contas dos municípios. Muito importante a gente saber essa diferenciação. Tribunal de Contas do Estado é o que a gente já conhece, né? A gente tem o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do Distrito Federal também é equivalente ao Tribunal de Contas do Estado. Analisa as contas do Estado, analisa as contas do Distrito Federal. Ok, certo. E a diferença entre Tribunal de Contas do município e Tribunal de Contas dos municípios? É muito importante isso aqui. Tribunal de Contas dos municípios é um órgão estadual. É um órgão do Estado que cuida de todas as contas dos municípios daquele estado. Todos os municípios são tratados por aquele Tribunal de Contas dos municípios, no plural. Tribunal de Contas do município é um órgão municipal. O município tem um Tribunal de Contas que trata das suas contas. E lembra que o artigo 31, parágrafo 4º, a gente já leu, falou que é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Então, o que ele veda aqui é a criação de Tribunal de Contas do município. Município não pode criar o seu Tribunal de Contas, exceto os que já existiam. E quais já existiam? Quais tribunais de contas a gente tem nos municípios? No município, eu trouxe essa curiosidade aqui para vocês. Hoje nós temos 33 tribunais de contas. Um TCU, Tribunal de Contas da União, 26 estados, um Tribunal de Contas do Distrito Federal, 3 tribunais de contas dos municípios, que estão na Bahia, Goiás e Pará, e 2 tribunais de contas do município, que um é o do município do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, e o outro município de São Paulo, capital de São Paulo. Então, muito interessante isso aqui, para a gente saber que hoje nós temos 33 tribunais de contas ao todo. Do município, no singular, só podem ter esses 2, não podem ser criados outros, porque a Constituição veda. Que já foi criado só esses 2, outros não podem ser criados. Mas dos municípios podem. Tribunais de contas dos municípios podem ser criados sim, se o Estado resolver criar um tribunal de contas para tratar dos seus municípios, todos eles juntos, pode sim, como fez Bahia, Goiás e Pará. Mas do município não pode, é vedado. Interessante isso aqui, né? É importante saber isso aqui. E o parágrafo único do artigo 75 diz: as constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Então a única regra, a única norma, a única limitação que a Constituição traz para os tribunais de contas dos estados é que eles têm que ter 7 conselheiros. 9 ministros no Tribunal de Contas da União, 7 conselheiros no Tribunal de Contas do Estado. Muito importante isso aqui, né? E as regras do Tribunal de Contas têm que estar na Constituição estadual. Não é lei complementar estadual, não é lei estadual, não é medida provisória estadual, nada disso. É Constituição. Tem que estar na Constituição do Estado essa norma aqui que vai tratar do Tribunal de Contas respectivo. Cada estado vai ter o seu, se assim definir na sua Constituição estadual. Beleza? Muito importante a gente saber isso aqui. E aí, curtiu? Foi útil para você de alguma forma? Se você gostou, deixa aí o seu curtir, deixa aqui embaixo o seu comentário que eu vou gostar de saber a sua opinião e as suas sugestões para os nossos vídeos. E eu te deixo com esse vídeo aqui do lado em que a gente continua lendo a nossa Constituição. Até lá!